nosso próximo convidado. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre a cultura africana no Brasil. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos trazidos da África desde o século XVI. As diversas etnias trouxeram tradições distintas e múltiplas. Os africanos contribuem para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Na última década, há um número significativo de imigrantes vindo para cá. Dados de 2016 da Missão Paz, especializada no atendimento ao imigrante na cidade de São Paulo, mostram uma diversidade de países de origem dos imigrantes africanos na capital paulista. São pelo menos 28 países diferentes. No total, a organização tem em conta 64 países diferentes em seus dados. Alguns países têm proximidade cultural e linguística, além de parcerias estratégicas. Muitas pessoas se formam nas universidades brasileiras e depois retornam a seus países. Muitos dos que vêm tentar a vida no país são refugiados. O continente africano é um universo multicultural que tem mais de 2.000 línguas e uma das culturas mais diversas e ricas do planeta. E como que se dá esse encontro no Brasil? Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com o João Adriano Muquapera, que é de Moçambique, faz parte da ONG Bibliaspa, o Ectiandro Cunha, que é jornalista de Angola, o Abu Atibo, líder religioso da Mesquita de Guarulhos, e a Maquiese Pedro, que é operadora de telemarketing. Eu queria começar esse debate aqui com o Adriano. Adriano, você trabalha, né, na Bibliaspa, você recebe muitos migrantes africanos e tal. O que nos aproxima Brasil e África? A gente tem muita coisa enraizada na cultura brasileira, dos africanos que vêm desde o século XVI. O que vocês que vêm de outros países africanos identificam de vocês aqui no Brasil? Particularmente para mim, né, eu que me identifica assim, logo assim, é os tambores, né? Você vai para uma roda de samba, logo tem um batuque. Para nós é batuque, não é tabaco, essas coisas, né? Então isso aí é uma coisa que qualquer africano se identifica logo ali um pouquinho, que tem um pouquinho da minha África, né? Mas na culinária é pouca coisa, bem pouca mesmo. Mas assim, numa roda de samba, o batuque, que é o atabaca, aí a gente se identifica mesmo. A Maquiese tem uma história interessante para contar. A Maquiese via muita novela brasileira, né? Sim. E acabou vindo para cá para tentar ser cadeirante, né? Você teve paralisia infantil, né? Em Angola. Sim. E aí via muita novela. Que novela que você via do Brasil e aí isso te fez ter vontade de vir para cá? Como é que foi isso? Todas que passavam na TV, né? Chica da Silva, Cobras e Lagartos, da Globo. Eu via muita novela do Brasil. E aí, quando assim, vi a oportunidade, eu falei, tinha que ser para o Brasil. E como que é a vida para o cadeirante lá e aqui? Aqui você tem mais facilidade como cadeirante? Aqui sim. Em Angola não temos a inclusão ainda, né? Para pessoas com deficiência. Quando terminei o meu ensino médio, eu fiquei com dificuldade de entrar na universidade. Aí eu não fazia nada, fiquei 2 anos em casa. Eu falei, não dava para ficar daquele jeito, não fazer nada na vida. Né? Eu bati algumas portas em Angola, ninguém abriu para mim. Aí eu praticamente intimei o meu pai. Eu falei para ele, ou vou. Aí ele falou, mãe, você não tem ninguém lá. Né? Não tem como você... estar num avião e no Brasil, não tem família, não tem ninguém. Eu falei, eu vou arriscar. Aí eu arrisquei e vim sozinha. E se sentiu acolhida aqui? Senti acolhida. Tá certo. O Ectiandro, jornalista, trabalha com política, né? Como é que foi essa? Entre idas e vindas são 13 anos, é isso? 18 anos. 18 anos. Sim. O que você vê da África no Brasil hoje aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil? O que você vê de igual e de diferente, assim? Primeiro, é importante realçar que o Brasil é o país do mundo mais africano. O país mais africano a nível do mundo, fora de África, né? Então, isso faz com que muita coisa de África esteja aqui no Brasil. Por exemplo? Alegria.
o povo brasileiro tem uma alegria contagiante, muito parecido com o povo africano. Não importa em que momento estão a viver a alegria do povo brasileiro. O toque, aquela coisa de abraçar, que, por exemplo, eu não vejo na Europa, não vejo na América, mas quando eu chego no Brasil... Nesses lugares as pessoas têm medo de abraço, né? De te abraçar. Eu chego no Brasil, qualquer pessoa, não importa se vocês são conhecidos ou não, ele vai te abraçar, vai te acolher. Esse acolhimento é muito uma coisa de África. Se formos ver, no passado, como era o Reino do Congo, nós vamos encontrar essa coisa do Brasil, que hoje o brasileiro usa bem a alegria, o batuque, as danças, o próprio funk, aquilo que o funk, aquela energia contagiante do funk, você já vai encontrar lá em 1400 no Reino do Congo. Então, o Brasil é tudo um pouco no Brasil é um rastro de África. Tudo que eu vejo no Brasil lembra sempre alguma coisa de África. E a gente tem a Tibo, que é líder religioso, né? A religião nos aproxima muito em muitos aspectos, né? A gente chama aqui as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda. Você é líder religioso de uma mesquita em Guarulhos, né? Que enfim, a África tem muitos muçulmanos, muitos brasileiros desconhecem isso. Eu queria que você falasse um pouco disso e falasse um pouco desse elo que a religião nos permite, assim, no Brasil e África, e como que é essa coisa da mesquita, do islamismo, hoje no Brasil. Bom, em primeiro lugar, começar saudando a todos com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Allah esteja sobre todos nós e todos vocês. Falar um pouco é impossível, porque é tanta coisa para falar. E eu também fiz uma pergunta muito ampla, né? Então, se falar pouco vai ser impossível. No púlpito eu já falo muito, tanto que por vezes eu falo, olha, com isso eu termino. Se eu falo com isso eu termino e vou continuar. Enfim, então, primeiramente, falando sobre a questão do Brasil e as religiões. Antes disso, vamos naquilo que nosso amigo e irmão Ictiano falou, que o Brasil ele tem essa semelhança com a África de recepção, de acolhimento, de amor, de carinho e de alegria, né? Que é uma coisa que realmente nós temos muito na África e é uma das, quer dizer, diria eu que é a maior riqueza da África é a nossa alegria, né? Onde a pessoa chega em certos bairros remotos, etc., encontra aquela criança com simplicidade, com roupa antiga e tudo, mas no rosto daquela criança tem uma felicidade. Agora, quanto à questão religiosa da África, o Islã, que é uma das religiões que mais predomina, tanto, digamos, na África, como em certos países da Ásia, como a Indonésia, etc., poucos sabem, mas o Islã, que é a nossa religião que a gente segue, maior parte da população muçulmana encontra-se na Indonésia, né? Muitos de nós pensamos que está nos países árabes, mas não, encontra-se na Indonésia. E na África também. Vamos para um país como Nigéria, bastante muçulmano a gente se encontra lá. Que é o país mais populoso da África, tem mais de 100 milhões de habitantes, né? Exatamente. Então, assim, muçulmanos lá, subhanallah, yani, tem muitos muçulmanos. E vamos para Moçambique em si também, né? Quando a gente olha nas estatísticas, vê que a maior parte da população é muçulmana. O ambiente é um ambiente agradável de muçulmanos, né? Na própria capital, apesar de a capital de Moçambique, que é Maputo, apesar de ter toda aquela mistura, mas em todo o canto a gente tem a oportunidade de escutar o chamado para oração. Isso 5 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 5 e pouco, e a última oração que é feita de noite, também temos a oportunidade de escutar o chamamento para oração sem problemas nenhum. Então, em todo o canto a pessoa tem sempre um ambiente muçulmano. Então, a África, no geral, ela, tanto do lado do Islã como do lado de outras religiões, o povo africano ele é bem religioso, é bem dedicado. Quando ele se entrega à religião, pois claro, né? Ele é bem religioso e ele é bem dedicado. Agora, na questão do
do candomblé, etc., como é que a gente vê? Nós conversando com o Ictiandro, ele falou que, olha, a primeira coisa que temos que saber é que candomblé não existe na África. Essas foram as palavras do Ictiandro. Aí depois ele explica o porquê, ou se ele quiser agora ele pode explicar o porquê, ou podemos deixar para ele explicar um pouco sobre isso, na verdade. Fala pra gente, então, Ictiandro. Então, essa questão da religião de matriz africana, como dizem aqui no Brasil. É o que nós chamamos, mas não é o que vocês chamam lá na África, né? Sim. Pesquisando um pouco sobre as religiões no Reino do Congo, eu pude perceber que quando os portugueses chegaram lá no Reino, na Foz do Rio Zaire, depois os belgas, os franceses, depois os holandeses, nós tínhamos uma civilização. Dentro daquela civilização, ela era religiosa, administrativa, política e econômica. Então, as nossas crenças, nós usávamos aquelas ervas e fazíamos as nossas orações através da profetisa Nkimpavita. Não era do mesmo jeito que é hoje aqui o candomblé. O candomblé que se professa aqui no Brasil é uma evolução daquilo que era as religiões de matriz africana em África, em várias localidades de África, uma evolução, porque juntou-se todos os povos africanos aqui, e esses povos africanos encontraram um método de professarem a sua religião e deu esse candomblé. Mas não existe semelhanças assim muito próxima entre o candomblé e aquilo que são religiões de matriz africana que se professa lá mesmo em África. Isso, para entendermos um pouco, é vermos como é que é o quimbanguismo, o toquismo, ver a própria estrutura de Nkimpavita em termos religiosos, não é o que se professa hoje no Brasil. O que se tem é o batuque, que antigamente usava-se para se chamar os espíritos, e aqui no Brasil também usa-se. A dança, que é algo muito, muito normal em África, a dança está em todo o campo social de África. Tanto mais é que as igrejas neopentecostais, quando vão para a África, também adotam a dança. Então, são as pequenas semelhanças. De resto, o próprio candomblé não está em África. Não tem em África. Os pesquisadores já foram lá, já buscaram, não encontraram candomblé. Encontraram semelhanças de alguma coisa, mas como é o candomblé, não. Você tem lá o politeísmo também, né? O culto a vários deuses também. Os deuses são iguais? Não, são diferentes aqui? Nisso, aproveitando, ele falou de Nkimpavita. Esse Nkimpavita, quem seria? Nkimpavita é uma profetisa do Reino do Congo, que em 1800 ela havia profetizado que um dia o branco trabalharia na terra de África, trabalharia em África para o negro. E ela foi queimada pelo colonizador português viva, lá no Reino do Congo, que é uma região que agora é patrimônio cultural da Unesco. E está lá a história de Nkimpavita. Ela é uma profetisa africana, que ela, na verdade, ela fazia adivinha. Ela não era alguém que trabalhava à base de erva e se comunicava com os espíritos. Porque naquela altura nós não tínhamos a medicina convencional. Como não tínhamos a medicina convencional, nós tínhamos as senhoras que entendiam de erva, que usavam da erva para tratamento da população. Entendi. E politeísmo existe lá também. A gente tem, por exemplo, Iemanjá, Yansan, a gente tem esses deuses todos. Não, é uma coisa daqui, uma coisa dos portugueses. Pelo que eu vi da sua maneira, é complicada essa resposta, né? Eu já vi que é complicada a minha pergunta. Por que eu fiquei assim? Normalmente, os brasileiros que professam essas religiões, eles não iriam aceitar o meu ponto de vista. Mas o que acontece com essa questão? Nós, por exemplo, nós temos a sereia da Kianda, que é um culto, no caso, nós, os africanos, lá naquela região, é um culto que se realiza à beira da praia, que é muito parecido com o que é hoje a festa da Manjá, alguma coisa assim. Que tem lá em Salvador, por exemplo, sim, né? Que é 2 de fevereiro, se não me engano. A festa da Rainha da Kianda. Entretanto, essa festa da Rainha da Kianda, antigamente usava-se para as sereias impedirem a enchente das marés, porque em vários momentos as marés enchiam, destruíam casas, matavam, os pescadores não conseguiam pescar, então ele realizava uma festa que era dedicada à sereia.
E essa festa dedicada à sereia é que é muito parecida com essa manjá. São coisas parecidas, mas não necessariamente a mesma coisa. São parecidas, até porque o culto, eles vestiam-se de branco. A festa, por exemplo, de Copacabana, o que acontece no Réveillon, é muito parecido com o que é a festa da rainha da Quianda, que é a rainha que é sereia, que até em Luanda usa-se muito. Você diz que as pessoas jogam barcas no mar, Sim, acendem velas. acendem vela, tudo isso é muito parecido, mas só são parecidos, não necessariamente a mesma coisa. Descolou um pouco, então, tem a ver com a tradição africana, mas mudou um pouco aqui no Brasil. Mudou bastante, né? Sim, desenvolveu, cresceu o Brasil, porque a diferença que o Brasil tem com a África é o seguinte: nós em África estamos divididos em termos de reinos e império. Quando eu falo estamos, eu vou voltar um pouco em 1400, antes da chegada do europeu em África. Você tinha o reino do Congo, tinha o reino do Ndongo, tinha o reino da Matamba, tinha o império Sassachokwe, você tinha vários reinos e vários impérios. Cada reino e cada império tinha os seus moldes operantes de se comunicar e as suas crenças para professar. Então, quando eles vêm para o Brasil, começam a vir a partir de 1500, quando eles vêm para o Brasil, pegam todos os reinos, todos os povos, trazem para o Brasil e juntam num só local, porque eles vêm todos como escravos. E então, eles tiveram que encontrar um meio termo para não haver grandes conflitos ideológicos nem culturais, porque eles naquela altura tinham um inimigo único, que era o colonizador. Então, eles se uniram, desenvolveu-se e deu-se no que temos hoje aqui de matriz religiosa. Então é por esse motivo que acaba tendo essa mistura, tanto dentro dessas religiões, acaba tendo tanto a mistura islâmica como a cultural africana, né? Porque se nós formos a ver, nesses estados da Bahia, etc., nós temos locais com mesquitas, antigos com mesquitas e tudo, e lá nessas mesquitas nós temos escritas árabes. Se nós formos a ver, em Salvador tem uma, se nós formos a ver na Bahia, os barcos que vieram, o jeito como eles se vestiam, maior parte, se for a ver, se a gente for a buscar aquelas fotos bem antigas, há de ver que todo mundo tinha sempre um turbante na cabeça. Tinha um turbante na cabeça, tinha uma roupa branca. Então aqui fica essa mistura. Na verdade, veio toda uma leva de muçulmanos e uma leva de não muçulmanos, né? Só que até onde vai o meu conhecimento é que uma das coisas que mais prevaleceu foi o islamismo. Quando eles chegaram, a maior parte por aqui, foi o islamismo, né? Por isso que muitos nomes desses lugares da Bahia, de Salvador, eles estão na língua árabe, tanto aqui como na África. Quando a gente volta para a África, a gente vê o Moçambique, por exemplo. Moçambique, dizem alguns historiadores que vem de Musa ibn Bik. Musa ibn Bik. Musa, o filho do Bik. Que é em árabe. Que é árabe. Né? Então vem esse Moçambique. Dentro do Moçambique nós temos Sofala, que é no centro da cidade, né? É, centro, sim. Sofala vem da palavra árabe, quer dizer sufla, terra baixa, terra plana. E Sofala é exatamente isso, né? E assim vai. Agora, voltando ao Brasil, o mesmo acaba acontecendo com Salvador, com a Bahia. A Bahia também provém do nome árabe, né? E assim vai. Então, que nem está explicando o nosso irmão Ecteandro, que veio toda essa leva, só que juntamente com essa leva, veio o Islã e veio diferentes culturas e religiões. E eles se uniram e tentaram chegar num meio termo. Só que depois, maior parte deles naquela época eram muçulmanos. Maior parte. Aí depois é que teve essa separação, onde cada um começou a criar o seu jeito de cultuar, o seu jeito de rezar. Mas maior parte, se nós voltarmos para a história, vamos encontrar que a maior parte eram muçulmanos. Adriano, falando um pouco desse multiculturalismo, né? Nós brasileiros, de uma maneira geral, a gente tende a colocar todo mundo no mesmo, a gente chama no mesmo balaio, né? A África tem 54 países. 54 países, quer dizer, é muita diferença cultural. E a gente, como é que você vê essa... A gente não fala, muitas vezes, o congolês, a gente não fala o angolano, a gente fala o africano. E em outros lugares do mundo a gente se refere ao francês, ao italiano. Por que você acha que isso acontece, né, na cultura brasileira, de se referir
a pessoa que vem da África como o africano ao invés do nome do país? Porque, no meu ponto de vista, é desconhecimento, eles não sabem. Muitos pensam que Angola é África. Não sabem que Angola é um país. Muitos não sabem que Moçambique é um país. Pensam que é África, que todo mundo é uma leva só da África. Não sabem que a gente África é um continente, que dentro desse continente tem esses 54 países, né? Então eu vejo como um desconhecimento. Às vezes eu vou dar uma palestra na universidade e levanta um moço, eu queria saber sobre a cultura urubá. Eu digo, eu não sou nigeriano. Olha o meu português. Nigéria foi colônia, como é que é? Inglesa. Aí o outro, você é haitiano. Olha o meu português. Mas Haiti não está na África, não está na América. Sim, aí eu como explicar. E para mim, eu acho um absurdo um cara que está na universidade e não ter esse conhecimento. É diferente do menino do ensino médio, que me faz uma pergunta dessa eu até posso entender. Mas na universidade, acho que você já tem que ir antenado. Né? Independentemente do curso que você esteja a fazer. Você tem que ter noção disso. Quer dizer, a cultura africana está muito enraizada no Brasil, mas ainda há um completo desconhecimento aí da multiculturalidade. Até dentro das universidades, pelos professores. Mas eu tive alguns professores na USP, esqueci o nome dela, mas uma professora consagrada e tudo, mas há coisas que ela falava que eu sentia aquela olhar todo ela para mim, porque eu era o único na sala de Moçambique, né? E é óbvio que eu nunca vou dizer em plena turma, professor, isso não está certo, porque ela foi fazer um trabalho de pesquisa lá, não sei o quê, doutorou, mas ficar 6 meses não é suficiente para você conhecer Moçambique todo. Ficando, precisamente, se ficou no Maputo, que é a capital, ela vai conhecer só a vida de Maputo. Que é uma cidade cosmopolita também, como né? São Paulo, né? É a mesma coisa sair. Se eu sair de São Paulo, vou para Bahia, vou para o Recife. É diferente. O cotidiano é totalmente diferente. Mas, quanto a essa pergunta, quando refere-se, o brasileiro fala de África como um todo. Como político, eu defendo que o brasileiro está certo, sim, quando fala África como um todo. Porque nós, os africanos, somos 54 países simplesmente por uma covardia de um grupo que não era africano. A divisão de África, lá na Conferência de Berlim, não obedeceu os intentos africanos. Obedeceu os meridianos, sim, né? Sim. Então, como é que foi dividido a África? A África foi dividido como uma metade de carne e que cada um tinha que pegar um pouco para comer. Cada europeu ali, qual que é a minha colônia na história? Qual é que é a minha colônia? Mas eu ainda defendo que eu defendo que a África una e indivisível. Nós brasileiros sentimos isso com Portugal às vezes, assim, né? Eu morei lá fora um tempo e eles falavam, minha colônia, Brasil, lá, né? Sim. Para se apropriar então, um pouco. quando eles dividem África em 54 países, isso é crime. O maior crime que a Europa fez com a África não foi colonizar. O maior crime que a Europa fez com a África é incutir nas nossas mentes que eu sou diferente dele que é moçambicano e eu sou diferente dele que é guinense, eu sou diferente que é do congolês. Isso é o grande conflito que existe hoje em África. Isso foi o maior crime que o europeu saiu de África, entretanto nos deixou em África num conflito desnecessário. Alexandre, como que isso reflete no Brasil? Qual que é a consequência disso que você está falando hoje no Brasil? Né? Com essa leva de pessoas que estão vindo agora, nesses anos 10, de 2000, 2010. Qual que é o reflexo disso? Que tipo de identidade vocês trazem para o Brasil e como que isso reflete na sociedade brasileira nesse encontro de vocês com os brasileiros? É uma questão simples. Primeiro, antes de eu trazer isso para o Brasil, eu vou trazer uma realidade que nós temos lá em África. O europeu nos ensinou a ser vaidoso e nos mostrou que cada país é superior ao outro. Eu sou superior, eu sou angolano, tenho diamante, tenho petróleo, tenho ouro, eu sou superior com relação a qualquer país de África. Quando eu venho para o Brasil,
eu venho com o Brasil mentalizado que eu sou superior a qualquer país de África. Então, quando eu me encontrar com ele que é moçambicano, o que é que eu vou fazer? Vou pisar nele porque ele é moçambicano, eu sou angolano e como angolano eu sou superior a ele. E a minha relação vai ser uma relação exclusiva com o brasileiro e uma relação de exclusão com o outro africano. O que é que isso se reflete aqui no Brasil? É a desunião que existe hoje dentro da comunidade africana. A comunidade africana é totalmente desunida aqui no Brasil por causa disso. E eu até entendo que é em função daquilo que nos ensinaram em África. Eu fico assustado o relacionamento que tem, por exemplo, o povo do Congo e o povo angolano aqui no Brasil. É um relacionamento de luta tremenda, que desnecessária. Estamos a falar de um povo... São rivais? Existe uma rivalidade muito grande. Que o Não angolano, se você lhe falar que você é congolês, ele tem coragem de lutar contigo porque você lhe falou que você é congolês. Qualquer um africano, na verdade. Qualquer um africano, se você chamar, dentro da própria África, qualquer um africano, se você chamar ele sendo de outro país, ninguém aceita. Nós somos vizinhos sul-africanos, é ali na fronteira, Moçambique e África do Sul, né? Sim. E moçambicano está direto na África do Sul. Mas mesmo assim, qualquer um africano, ele tem isso dentro de si, de não aceitar ser de outro país, enquanto todos são negros. Então, mas tudo isso só acontece porque um dia nos incutiram que nós éramos 54 países e até hoje, por influência europeia, tentam patrocinar novas independências em África. Infelizmente, muitos irmãos ainda distraídos, ao invés de unirem, querem se separar mais a África. Dentro de 10, 5 anos vai aparecer ali novos países que já estão bem organizados para a independência, que simplesmente vêm nos fragilizar e cria um problema social entre nós, os africanos. Então, quando um brasileiro vem e me diz, você, africano, eu me sinto orgulhoso e sinto que este brasileiro está a promover a unidade entre o meu povo. Não sinto como um desconhecimento, porque ele até está certo, porque eu quando vou ver a conferência, o que mais me frustra é eu ir ver aquela conferência de Berlim e ver como eles dividiram a África. Foi simplesmente o maior crime que o branco fez em África foi essa divisão. E você vê que a divisão é uma linha reta, é mesmo baseada no meridiano em muitos locais. Sim. Né? Tá E certo. só complementando no que ele falou da divisão de África, né, tem uma coisa engraçada que acontece em Angola, ele deve saber, né? Congo é um país vizinho de Angola, né? Para ir ao Congo preciso de um carro, um ônibus, eu vou ao Congo, umas 5 horas. Aí nós angolanos chamamos do congolês como vizinho e o Portugal chamamos como povo irmão. É uma coisa engraçada. Não, isso o povo que nos acolheu na guerra é o Congo. E nós chamamos eles de vizinho e o português chamamos de país irmão. Não, isso é uma coisa engraçada. O que ela está a falar é sério, porque nós conseguimos deportar um congolês mas não conseguimos deportar um brasileiro. O brasileiro chega em Angola, fica gerente de banco. O brasileiro chega em Angola, fica professor universitário, fica diretor da empresa pública. Mas o congolês, se chegar em Angola, é automaticamente rechaçado por ser congolês. O moçambicano, se chegar em Angola, é rechaçado por ser moçambicano, porque o moçambicano, então, em Angola, é considerado um povo menor. E esse povo menor em Angola só pode praticar aquele serviço de limpeza. O moçambicano não pode ter serviço relevante. E eu estive agora a trabalhar em Angola, eu trabalho com política dentro do alto escalão e eu consegui perceber isso. Teve uma discussão que nós desenvolvemos ali, é que as nossas rádios tocam música brasileira de 24 sobre 24 horas. Não toca música moçambicana. Não toca música congolesa, não toca música nigeriana. A gente consome muita música angolana. E lá apareceu um grupo de músicos moçambicanos, foram lá, jornalistas, e acabaram caindo lá no nosso gabinete. Na altura nós estávamos a exercer ainda a função e discutimos essa questão. E nós fomos pensando, pô, Moçambique fala português quanto nós, mas nós não demos espaço a eles. Isso é fruto dessa tal conferência de Berlim, que é um problema grande para nós, África. Então, quando nos perguntam, você é de África? Para mim é um orgulho, não é uma ignorância. Tá certo, gente. A gente está encerrando esse bloco. Eu gostaria de agradecer a presença aqui, né, da Maquiesse e do Ectiandro. A gente vai com novos convidados no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já.
Estamos de volta com um programa em discussão que hoje fala sobre a cultura africana no Brasil. Aqui no estúdio, João Adriano Mocoapeira, da ONG Bibliaspa, Mário Victor, estudante de Direito, Aboatibo, líder religioso de Moçambique, e Prudência Calambai, que veio do Congo, é atriz, modelo e ativista. Algumas influências africanas estão enraizadas na cultura brasileira. A capoeira, que foi criada logo após a chegada ao Brasil dos primeiros africanos, é um jogo e uma luta. Na religião, o candomblé e a umbanda. A culinária recebeu grandes novidades africanas, como leite de coco, óleo de palmeira, azeite de dendê. São incontáveis as influências, né? Eu queria começar esse bloco conversando aqui com o Adriano, falando um pouco dessa vinda de novos migrantes a partir aí dos anos 2000. Né? Como é que é esse encontro, essa chegada dessas pessoas, desses vários países africanos que vieram para o Brasil, e como que é a adaptação aqui no Brasil, como é que é o trabalho que vocês fazem lá na Bibliaspa? É isso. Conforme essa nova, eu chamo assim, nova imigração contemporânea, porque somos todos jovens, porque tem os que vieram naquela primeira leva, né, e tem nós hoje com novo sangue, que somos a nova geração de imigrantes contemporâneos. Quais né? são os motivos da vinda dessa nova geração de imigrantes? Uma parte delas é os conflitos de guerra, né? E outra é o descontentamento político dentro dos nossos países, né? Porque a gente tem uma outra visão de querer um país melhor, e dentro dos nossos países o nosso governo não vê com bons olhos. E aí, quando é assim, eles começam a ser aquela perseguição política. E aí vocês se veem obrigados a sair e migrar para o Brasil. Se você fica, você morre ou somem contigo. Porque eu vou falar assim, praticamente, em Moçambique tem essa liberdade de expressão, mas também você não pode falar muito. Então essa liberdade de expressão não é tão liberdade de expressão assim. Isso, porque assim, se você fala, vai sempre bater com o governo, e o governo não quer ouvir verdades. É mesmo, vamos falar, entre parentes, é uma pequena ditadura ainda, que a gente ainda vive, né? Então, um motivo assim, dessa demanda de africanos a emigrar hoje é por causa dessa outra visão que não quer ser centrada aquela do partido no poder. Então, vamos procurar outros horizontes. Prudência já participou aqui com a gente de outros programas, né? Atriz, modelo. A gente falou no outro programa sobre a sua participação na Órfãos da Terra. Mas eu queria que você falasse um pouco hoje da parte mais cultural, né? Como é que é ser atriz e modelo africana no Brasil, né? Como é que é participar? Você já está começando a entrar aí no mainstream da história, está começando a, né, participou de novela da Globo e tal. É difícil é mais difícil para o ator, para o modelo africano se adaptar hoje no Brasil, ou essa situação ainda é bastante tranquila? Então, dependendo da pessoa, né? Eu acho que é difícil, sim. E talvez eu consegui, porque eu tive oportunidade. Eu sempre levantei cabeça, nunca baixei. Porque você buscou oportunidades, né, também. Isso. Então, eu recebi várias não, né? Várias portas fechadas também na sua cara, mas eu nunca desisti. Então, isso que eu gosto muito de falar, para dar mais força naqueles que estão querendo entrar nesse caminho, para nunca desistir. Existe isso. E falando da cultura, que gostaria muito de comentar um pouco, quando na minha vinda para cá, eu fiquei lá aguardando meu táxi para vir para cá, e a pessoa me perguntou se eu era espírita. Eu já sabia por quê. Aí eu perguntei para ela. Por quê? Por quê? Ah, não, porque o seu vestimento. Aí eu ri, eu falei, não, na minha terra, isso é minha cultura, é minha roupa, nada a ver com a religião. Eu respeito, mas é a nossa cultura, isso é o nosso vestimento. Então, podemos usar calça jeans, tudo que nós quisermos, mas a gente não quer perder, isso é a nossa marca. Quando você vê assim, você fala, essa é a África. Então, eu vi que alguns, né, brasileiros que olham para a gente, tipo, não olhar, ele é candomblé, ele é assim, nada a ver, nada a ver. Completo desconhecimento e associa com a primeira coisa conhecida que ele vê. Né? Isso mesmo. E como que chama essa vestimenta sua? Então, na minha terra, no Congo, Lingala, liputa. Liputa. Isso. Tá. Em francês, pagne. Tá. Pagne. Então, como em Moçambique, Capulana. Capulana.
Então, da forma Que é que um nós... tecido que se vende muito aqui no centro de São Paulo. Isso. Eu mesmo sou fã da capulana, aquelas camisas de capulana, acho Então, lindas. isso eu falo que... Então, na próxima, Adriana, vê se oferece uma para ele, tá? Isso que eu falo Não vou reclamar, tá? Isso que eu falo sempre, a África é um continente tão lindo, né? Com 54 países, com cultura, nacionalidade cada vez diferente, mas o que é que nós mantemos é isso que é nossa referência. E eu sinto muito orgulhosa, né? Quando ando na cidade paulistana, então, andando com roupa africana, carregando minha bandeira da África com muito orgulho. Então, maior Quem não prazer. sabe, a Prudência é modelo, foi Miss Congo Isso, 2004. Sim. Né? E tal. Agora, mudando um pouco de assunto, saindo desse ambiente cultural, mas continuando um pouquinho no ambiente cultural, vamos falar um pouco de ensino, né? Muitas pessoas vêm da África para estudar no Brasil, né? É o seu caso também, Mário, né? Você veio da Guiné-Bissau, não é isso? Sim, E está fazendo direito aqui no Brasil, né? Como é que é essa relação do estudo aqui no Brasil? Como é que é estar estudando numa universidade brasileira? Por que você veio para cá? Então, minha vinda para o Brasil, na verdade eu saí do meu país, que é Guiné-Bissau, em 2004. Eu fui para Cabo Verde, depois fiquei nessa viagem, vai Cabo Verde, vai para Guiné, de Cabo Verde, depois eu vim para cá. Você aprendeu português em Cabo Verde? Não, no meu país, No porque seu a país? gente fala português, sim. Tá. No meu país, a nossa língua oficial é português. Tá vendo? Completo desconhecimento do entrevistador sobre Guiné-Bissau, né? Então, antes de chegar a nossa língua portuguesa, o nosso país temos várias etnias, outra maneira, tribos, que depende da cada divisão, da cada localização. Por Mas exemplo, tem um pouco de francês também, não tem no Guiné-Bissau? então, como somos vizinhos norte, Senegal e sul, Guiné-Conakry, e são países que falam francês. Então, hoje é muito comum você chegar na Guiné-Bissau e ver as pessoas falando francês. É muito comum, por causa do comércio também. Tem muitos cidadãos desses países no meu país, fazendo comércio. Como está sendo sua vinda aqui para o Brasil e como que está sendo a sua... Você está aqui desde quando e como é que está sendo estudar direito aqui no Brasil? Então, quando eu cheguei no Brasil no final de 2011, eu tive sempre o sonho de fazer faculdade. E não tive essa oportunidade no meu país devido à situação financeira e que exige muito. Quando eu cheguei aqui no final de 2011, e eu trabalhei, sempre trabalhei na construção civil. No final de 2011, e fui para a Bahia, depois fui para a Bahia em 2012 e voltei para São Paulo. No início de 2015, eu falei, agora eu vou começar. Era o meu sonho. E eu comecei o segundo semestre de 2015. E de lá, o esforço é enorme, porque hoje eu não tenho nenhum auxílio, por exemplo, financeiro, bolsa, para custear o meu estudo. Eu mesmo viro e pago minha faculdade, minhas contas, minha família que eu deixei lá. Você já se adaptou no Brasil, já está imerso na sociedade, na cultura brasileira, na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira eu digo que assim, não dá para dizer que adaptar, porque o estrangeiro sempre é o estrangeiro. Por mais que você fique num país, você sempre é identificado como estrangeiro por causa da língua, certas coisas. Às vezes você está no meio de uma sociedade, acontece uma situação, de repente você fica... As barreiras, né? Às vezes a barreira, como ela falou, você, por exemplo, entra numa fila para procurar um atendimento, às vezes perde muito tempo lá. Quando chega na sua vez, às vezes a pessoa fala, mas infelizmente aqui, eu acho que o seu atendimento não é aqui. Aí, mas como? Mas aqui, por exemplo, só tendo brasileiros. A sua filha talvez seria em outro lugar, ou assim, quer dizer, essas barreiras sempre existem. E a gente vive com essas barreiras todos os dias, não tem como. Enquanto os estrangeiros, a gente vai viver. Abu, preconceito existe? E como que ele se manifesta hoje na cultura brasileira em relação ao africano? No papel de líder religioso é bem difícil responder, porém ele existe sim, não tem como nós negarmos.
nós sentimos ele na pele, no dia a dia, né? Por vezes pode até não ser diretamente, indiretamente a pessoa, ela sente, né? Conversando com Anderson, que é quem trabalha com esse lado de cultura africana e tudo mais lá em Guarulhos, numa das conversas ele chegou a dizer que por vezes esse racismo e tudo mais, ele existe não tão claro, mas só pelo fato de saber que seu filho não pode estudar naquela escola já é uma maneira de racismo, né? E outra criança tem direito, mas por que essa criança não tem direito? Só porque ela é negra de estudar naquela escola? Quer dizer, está aberta para este, mas não está aberta para essa criança. Então é uma coisa que realmente a gente sente na pele. No papel de líder religioso, dizer que não sinto, claro que eu sinto, é uma coisa que às vezes a gente vê. O fulano diz, olha, claramente na sua cara, às vezes, né? Eu não tenho nada contra o seu sermão, não tenho nada contra o seu jeito de ser, mas você não me agrada. Você ainda tem uma outra história que é o preconceito religioso também. Então eu Você vivo os deve dois, sofrer. na verdade, os dois lados, né? Você vai ter casos em que a gente está a andar, geralmente, que nem a nossa irmã falou, a gente tenta manter isto como nossa identificação, né? Então, assim, a África ele tem esses dois lados, tem tanto a roupa tradicional como tem a roupa islâmica, que ela também é muito popular na África. Então, eu estou sempre dela. Então, por vezes, nos shoppings, etc., a gente está lá andando, você vai ter casos em que aparecem aqueles jovenzinhos, aqueles pré-adolescentes ou pré-aborrecentes, né? E vão falar, buf, olha a bomba. Então, assim, a gente tem que lidar com isso, né? Tem N casos, teve casos onde... O preconceito que você está falando é de que o muçulmano, o é islâmico bomba. é Então, terrorista, que é uma visão americana que chega então, aqui. Você acaba tendo esses dois lados, acaba sentindo, quer dizer, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser religioso e pelo fato da vestimenta. Só então, que assim, esse tipo de preconceito é uma coisa muito séria, né? E o brasileiro não tem muitas vezes noção disso, o quanto que ele o quanto que ele coloca, ofende, o quanto coloca que a ele... pessoa nesse lugar, assim. Isso é uma Exatamente. coisa muito séria. Então, o importante aqui, na verdade, todos temos que entender que no final, conforme é citado no Alcorão, de acordo com aquilo que nós aprendemos, Deus vem a dizer, na língua árabe, que nós criamos o ser humano de homem e mulher. E criamos eles em tribos e povos. Tribos e povos. O objetivo desses tribos e povos é para um poder conhecer ao outro. E dentre eles, os melhores são aqueles que têm temor a Deus. Então, no final, todos nós somos somos seres humanos. Então, assim, não existe tanto que o nosso querido e amado profeta Maomé, ele costumava dizer, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ele costumava dizer que não existe nenhum patamar elevado para o árabe, para não árabe. Isso para dizer que tanto aquele que é árabe, como aquele que não é árabe, ele é igual. Da mesma maneira, aquele que é brasileiro, como aquele que não é brasileiro, em termos de ser humano, são todos iguais. Então nós sofremos isso, porém tentamos não deixar com que nos afeta, mas lamentavelmente somos seres humanos, isso acaba nos afetando no dia a dia, acaba nos afetando às vezes os nossos filhos na escola. Alguns dias atrás estava conversando com o nosso colega de Moçambique, que é um outro líder religioso, né? E estamos ali a conversar na casa dele, juntamente com a mãe, e a mãe disse que, olha, durante 5 meses de princípio da escola do filho, ele sofreu. Era tudo fulano, 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 fulano. E como o pai dele é líder religioso, sobrava ainda mais para ele. Qualquer coisa que ele fazia, por mais que não fosse nada, a gente vai falar para o seu pai. Chamava para a diretoria. Então tudo sobrava para o menino. E eu julgando, nos meus pensamentos, que aquele menino está bem, está tudo bem. Mas enquanto ele está lá a sofrer, porque eu vi ele com certos amiguinhos e estava tudo bem. Mas enquanto ele está lá dentro a sofrer. De tal ponto que numa certa ocasião, um menino próprio disse assim, vão ver nas câmaras o que aconteceu. E eles foram ver e viram que ele não era culpado. Então nós somos atacados, torta à direita, frente atrás e por aí vai. Existe realmente, lamentavelmente,
a única coisa que nós podemos fazer, o que é? É que nem a nossa prudência, né? A irmã disse, levantar a cabeça e olhar para frente. E lutar por uma sociedade mais igualitária. A gente sabe que a sociedade brasileira muitas vezes é de castas, assim, né? Existe uma separação. A gente fala de castas para a Índia, mas isso está claramente aqui hoje no Brasil, né? Como é que você vê essa conquista de direitos hoje aí, principalmente para essa nova leva de imigrantes aí vindos do É uma continente? conquista, mas ao mesmo tempo, dentro do Brasil também tem uma discrepância muito grande entre vocês, de classe alta, média e o pobre, que é bem notável. Um menino, eu tive um exemplo, um menino de uma escola da Zona Sul, que a gente organizou para ir ver o filme Pantera Negra, né? Que foi um filme que teve aquela... Que teve um protagonismo Isso, negro, que no Brasil eu até pensei que ia se falar muito, não se falou muito. A gente teve uma novela que foi a Cobras e Lagartos, né? Que teve um protagonismo negro. Sim, que é a Negro, a Thais Araújo e o Lázaro Ramos, Isso. sim. e o Lázaro Isso Ramos. que me fez Mas teve apaixonar onde? pelo Aqui no Brasil não teve, teve fora. Entende, né? Você falou agora o filme Pantera Negra, Isso, né? que podia ter aqui, não teve tanto. A gente conseguiu levar um número de bilhetes para doar para algumas escolas, para eles irem ver, né? E um dos diretores, que é uma escola onde a minha parceira estava a dar aulas, ficou com medo de liberar, de dar autorização. Por quê? Por quê? É uma escola da periferia, né? Como se fosse, nossa, esses meninos vão para shopping Morumbi, vão fazer baderna, né? Como se fosse que eles vão entrar lá fazer... Eu acho que eu entendi. Como se eles estivessem num ambiente que não é deveria, deles, não deveria ser deles. Exatamente. Então, eu acho que isso já começa a haver... O preconceito da classe social no Brasil já começa entre brasileiro para brasileiro, e conosco que somos estrangeiros, a gente encara assim, normalmente. Eu, propriamente, eu bato de frente. E, assim, comparando, por exemplo, com a irmã, que ela é de colônia francesa, ela pode ter sofrido no início. Agora que ela já manja do português brasileiro, ela já bate de frente. Mas no início foi muito mais difícil. Foi muito. É o que eu vejo com os irmãos que vêm aprender português na BBA, haitianos, congoleses, não sei o quê. Esses sofrem mais. O primeiro preconceito que eles têm é da língua. Que o cara pode xingar, ele não está entendendo. Pode falar alguma coisa, ele não está entendendo. Não tem como se defender. Exatamente. Mas a primeira coisa, eles ensinam também sobre o palavrão, né? Aí você, sem saber, você está soltando língua, falando palavrão. Sem saber. Nós ainda temos uma facilidade de ter o português, isso já nos facilita um pouco para Os países de comunidade Exatamente, portuguesa, sim. né? para se defender, né? Tanto que às vezes alguns teólogos têm dito que a gente costuma vestir uma capa de crocodilo antes de entrar aqui, ou antes de andar a qualquer lado, para poder se defender, né? Então, nós ainda temos essa facilidade, mas os outros realmente é difícil. E isso é uma coisa que eu acho que eles não têm tanto acesso como talvez eu tenha, porque o fato de ser líder religioso, então a gente acaba tendo todo mundo ao nosso redor, né? Eu tenho lá o pessoal africano que aparece na mesquita, tenho lá o pessoal da Síria, tenho lá o pessoal do Paquistão, tenho lá o pessoal de países árabes, tenho lá o pessoal da Ásia, etc., né? Então, às vezes, dá para ver ali claramente com aquele que é de um idioma diferente do dele, existe isso, né? E às vezes as próprias pessoas usam um certo termo inadequado para aquele próprio indivíduo, só porque ele veio de um outro país, só porque ele não fala o idioma. Qual que seria o termo adequado? O gringo? Chamar de gringo, não? Porque gringos somos todos nós, né? Que termo adequado seria esse? Seria esse de gringo, esse é o primeiro que a gente mais ouve, né? Né? E por aí vai, tem outros que eu prefiro não aqui falar. Né? Entendi. Mas... Voltando para essa questão da identidade cultural brasileira, eu falei no começo desse bloco sobre culinária, falei sobre dança. Vocês falaram muito do batuque, né? No começo do primeiro bloco, o Adriano citou muito o batuque, assim. O que nos aproxima? O que você acha, Prudência? Assim, o que nos aproxima em termos culturais, assim, Brasil e África? O que tem, além do batuque que eles citaram, né? O que tem na arte que nos aproxima? O que tem na culinária? O que tem, enfim, em outros
em outros setores? Então, quando eu fui para a Bahia, eu vi a comida meio parecida da gente. O acarajé, por exemplo? Usa muito azeite de dendê. A gente usa muito azeite de dendê. Eu cresci nasci comendo. A minha mãe fazia comida com azeite de dendê, muita pimenta e molho também, né? Nossos filhos, eu sou criança ainda, claro. Nós crescemos, e a mãe tem que fazer comida, molho, tem que ser muito molho. E outro, puxando um pouco sobre antes da minha terra, e a gente comia junto, né? Esse amor, né? Você coloca a mão junto com o seu irmão. E quando cai o arroz do seu irmão, você come. É amor. Comer junto. Junto, né? Eu acho que essa parte que ele falou é super interessante, porque eu também tive a oportunidade de viver na Bahia, como ela falou há pouco, eu estive em Salvador. E assim, quando a gente fala a respeito do comer, assim, porque quando eu fui com um colega, um dia desses a gente estava comendo, um colega da Guiné-Bissau também. A gente estava comendo comida junto. Aí veio uns colegas brasileiros, chegaram e falaram, nossa, você está comendo com a mão? Aí eu olhei para o cara e falei, tem um problema eu comer com a mão? Mas na África tem. Aham. A cultura etíope, por exemplo, não é? Não só etíope, quase África. todos os Toda países a africanos. Gente come na Por exemplo, mão. no meu país, por exemplo, essa mesa, por exemplo, seria Todo mundo aqui. Vamos um colocar lugar, mão. sei lá, um recipiente onde tem comida, todo mundo come com a mão. A mão. A mão é minha, família. né? E isso é visto como um sinal de... Para nós é normal. Para aqui não é, não. Bom lembrar que o garfo, gente, tá na culinária tem 200 e poucos anos. É uma coisa extremamente recente, né? Antigamente, Esse assim... episódio que ele está falando Se também você aconteceu levou- comigo. Garfo, por exemplo. Garfo e faca não é uma coisa Se natural. você chega comigo e me fala, tem comida aqui, se não for um prato assim, que não dá para colocar, me fala, eu vou colocar a mão, porque tem uma coisa, eu estou aqui, e uma coisa que nós africanos sempre levamos, e não só africanos, eu acho que o lado bom dessa movimentação populacional, as pessoas levam alguma coisa, e quando levam essa coisa, chegam lá, as pessoas com que elas se encontram, se elas abrirem a mão, a sociedade abrir, ela vai aprender alguma coisa. Todo ser humano, quando ele sai, vai a um lugar, ele leva alguma coisa. E essa coisa, se é bem aproveitado, ao aproveitar, é boa para a sociedade. E nós, que vivem essa vida movimentada, sempre a gente leva alguma coisa. Às vezes as pessoas veem, mas aqui não é assim. Claro, aqui não é assim, a gente respeita a vossa regra de sobrevivência, mas é a nossa. Quando Sim, a gente está exatamente. entre nós, a gente vive, porque a gente vai voltar um dia. Eu vou comer com garfo, colher aqui, mas quando eu voltar lá, eu vou chegar em frente do meu pai, do meu irmão, vai comer com a mão. Dos meus colegas da infância. Poxa, só porque eu vivi fora, eu não vou ficar no meio dessas pessoas que eu criei com elas, eu aprendi com elas. E o que é que vai me separar de eu voltar lá? Mas talvez não só quando voltar. Eu posso ir na sua casa, na casa de Adriano. Aqui eu no lavo Brasil. isso, eu lavo minha mão, eu sento à mesa à vontade, eu como à vontade. E olha que tudo isso, que nem a gente falou lá atrás, desculpa vocês, tudo isso que a gente falou lá atrás, em todos esses países, uma das primeiras religiões a pisar foi o Islã. Em todos esses países. E o mais interessante é que o nosso querido e amado profeta nos ensinou a comer à mão. Comer com a mão não se come de qualquer maneira. Tem toda uma regra. Tem toda uma regra, tem todo um jeito de comer. E uma das coisas bonitas, misturando a religião e a África, agora a minha fala, uma das coisas bonitas, por exemplo, as nossas irmãs, se o senhor for à casa dela, né? Eu não sei aqui no Brasil como é que está, mas lá na África, uma menina como ela, o senhor chega lá para comer, ela ia pegar, esquenta a água, traz a água num bolo, né? Água quente, traz uma tigela, vem com uma toalhinha, lava as suas mãos, ou joga água para o senhor lavar as suas mãos, na verdade, água morna, a pessoa lava as mãos e a comida é servida. Tem todo esse respeito. E tem um ritual muito bonito nisso. Bem adequado. Assim, Comunhão ali, né? Lavar a mão. Não, isso vem depois. Agora, só para entender as regras islâmicas que chegam até a esse efeito africano. Quais são? O nosso querido e amado profeta, ele ensinou, antes de comer,
lavar as mãos, sentar à mesa, nunca chegar depois da comida, sempre chegar antes da comida. Quando for a comer, dizer Bismillah, o que quer dizer? Em nome de Deus. Coma com a mão direita e coma aquilo que está à sua frente. E não procure tirar defeitos da comida. A única coisa que pode pedir é o sal. Nada mais do que isso. Não tira defeito, porque isso, porque aquilo. Né? E quando come em conjunto, ele ensinou, se por exemplo, isso até deixa-nos emocionante. Quando a gente está a comer com o pai na mesma mesa, o nosso querido e amado profeta ensinou, se os olhos do seu pai caírem naquele pedaço de carne, não coma aquele pedaço de carne, deixe para o seu pai. Deixe para o seu pai. Então, tudo isso, e naquela época, eu costumo dizer na língua Urdu, que é a língua falada na Índia e Paquistão, é dito assim, que antes eu discutia com o meu irmão 10 vezes durante o dia e quando eu ia dormir, nós éramos amigos. Hoje, o meu irmão fala algo há 10 anos que eu não falo com ele. Então, antes nós sentávamos numa só mesa, comíamos todo mundo e estava todo mundo feliz e nunca tínhamos problemas. Feliz. E esse é o gostoso disso. Então, na verdade, tudo isso, sentar à mesma mesa, na verdade, nós nem sentamos na mesa, sentamos no chão, né? No chão. Sentávamos no chão, né? Para comer. Em Moçambique a gente chama de esteira, onde a gente sentava para comer. E era num só, a gente chama de talo, né? Aquele nosso prato grande, era só naquela travessa grandona e todo mundo junto, que nela falou, o molho é o principal. Sem molho, a comida não desce, né? O molho é o principal, né? Então, tudo isso tem uma regra. Não é feito de qualquer maneira, tem uma regra. Tanto que, religiosamente falando, a palma da mão não se deve sujar quando se come. É com os dedos. Né? Tem toda uma regra, tem todo um jeito. Então é importante entender-se que quando se fala de comer à mão, tem toda uma regra, tem todo um jeito, tem todo um sistema. Quando a pessoa vai beber água, por exemplo, com isso eu finalizo, né? Eu disse que falava muito. Quando a pessoa vai beber água, por exemplo, nosso querido e amado profeta, ele ensinou dividir o estômago em 3 partes. Quando a pessoa vai comer e beber água, dividir em 3 partes. 1/3 para a água, 1/3 para a comida e 1/3 para o ar. Pergunte para os médicos hoje qual é a melhor forma de comer, vão te falar que é essa. Eu morei em Cuiabá 1 ano e lá em Cuiabá eu convidava os médicos para fazerem palestra na mesquita. Lembro que veio um médico, era cirurgião, e ele, antes de começar a sua palestra, ele começou com esse dito profético. 1/3 para a água, 1/3 para ar e 1/3 para a comida. Quem assim fizer, terá saúde e sempre estará saudável. Tá certo, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né? O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp, no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!